Nosso texto já é conhecido, então vamos voltar ao texto da semana passada e vamos, assim, entender o pensamento desse cântico que Paulo entoa ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo. O texto é a Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Espero que os irmãos não tenham esquecido, mas se esqueceram, nós vamos introduzir a mensagem de hoje, recapitulando brevemente o que já aprendemos até aqui. Então convido os irmãos a que abram suas Bíblias, na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 23, ou do versículo 3, melhor dizendo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para o louvor da glória ou da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Que o Senhor assim nos conduza mais uma vez por meio desta passagem nesta noite. Recapitulando, vimos até aqui que este é um hino que Paulo compõe. É um hino que inclusive é difícil de ler, no sentido de que só existe um ponto e uma vírgula, e depois todas as outras frases são divididas por vírgula. E alguns pregadores, exegetas,
aqueles que lidam com o texto no original, procurou encontrar aqui este hino em 3 etapas, ou o que chamaríamos de 3 estrofes, embora elas não estão assim divididas no texto em português. Porém, podemos perceber que a cada grupo de versículos forma-se uma ideia, e esse grupo de versículos está vinculado a uma das 3 pessoas da deidade, ou da trindade. O primeiro grupo de versículos, nós vemos, é os versículos 3 a 6. E esses versículos relacionam-se ao cântico ao Deus Pai. E o propósito desse cântico aí é exatamente mostrar que todo o mistério do plano eterno de Deus se deu no passado. São bênçãos do passado que recebemos do Pai. O segundo grupo de versículos são os versos 7 a 11. Relaciona-se ao presente e gira em torno da pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o terceiro grupo de versículos seria aí a terceira estrofe desse hino, os versos 13 a 14, que aponta para o futuro, para a consumação, para a redenção de todas as coisas, e nesse caso exalta a terceira pessoa da Trindade. O que vimos ainda nessa passagem é que a cada final desses blocos de textos, nós encontramos a expressão para o louvor da sua glória. Verso de número 6, é assim que Paulo conclui, quando ele fala de Deus Pai, que nos abençoou no passado, elegendo-nos, num tempo quando ainda não existia, e ele conclui dizendo, isso ele fez para o louvor da sua glória. Na sequência do bloco de texto, de versículos, lá no versículo 12, depois de falar da obra de Jesus Cristo, ele conclui assim, no versículo de número 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E em terceiro e último parte desse cântico extraordinário de Paulo, no verso 14, ele conclui, depois de falar da pessoa, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, no verso 14, ele diz, no finalzinho, em louvor da sua glória. Na nossa oração, glória ao Pai, pela eleição do passado. Glória ao Filho, pelas bênçãos do presente. E glória ao Espírito, olhando para o futuro. Vamos então prosseguir. E a semana passada, o que observamos? Que nós primeiramente recebemos bênçãos através do Pai. E essas bênçãos, conforme diz o apóstolo Paulo, a primeira delas está no verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. A primeira bênção que temos do Pai é que ele nos escolheu antes que o mundo existisse. Isso então implica dizer que não somos nós que escolhemos a Deus, mas foi ele quem nos escolheu. Ou seja, nós pecadores perdidos, entregues a nós mesmos, jamais procuraríamos a Deus. Isso é o que faz diferença entre a teologia chamada calvinista, reformada, de outras teologias. Embora não sabemos onde as pessoas encontram base, mas eles dizem que o homem que procura Deus, é você que vai atrás de Deus, é você que interessa-se por Deus. E o que Paulo diz aqui é que Deus veio a nós, quando nós não fomos a Ele. Deus nos amou quando nós não o amamos. Deus nos achou quando nós fugimos dele. E essa é a primeira bênção na pessoa do Pai. A segunda bênção que Paulo fala, que temos no Pai, está no verso 5, a parte B, quando ele diz que ele nos abençoou por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E o que Deus fez? Ele nos adotou para ele. Verso de número 5, para a adoção do Filho. Deus nos elegeu no passado, Deus o Pai nos adotou para Ele. Então eu e você temos uma nova relação com Deus. E essa relação, conforme Paulo diz, é uma relação de adoção. Filhos segundo a adoção. Ou seja, Deus nos escolheu, pois nós não o escolhemos. E uma vez que nos escolheu, Ele agora nos chamou para uma nova relação de filhos, posto que a nossa paternidade original perdemos no Éden, a partir da queda. E a terceira bênção dada pelo Pai está no verso 6, quando o apóstolo Paulo assim se expressa, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A terceira graça recebida do Pai é que Ele nos aceitou gratuitamente. Não podemos então fazer-nos aceitáveis, mas Ele que nos trouxe para uma relação de amizade, porque até então éramos inimigos de Deus.
E o apóstolo João diz que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. 3 bênçãos. E foi aqui que nós paramos. São as bênçãos do Pai. E aqui nós trouxemos à memória dos irmãos o que ouvimos a semana passada. Vamos então prosseguir as bênçãos do Filho. Vamos entrar na segunda estrofe desse cântico à Trindade. E a segunda estrofe vai dos versos 7 ao verso 12. E assim nos diz: no qual temos a redenção. Quem é o sujeito? Ele é o sujeito do verso 6. Ou seja, o amado, ele está até em maiúsculo. Ou seja, Jesus Cristo. E agora então Paulo, ele acaba de dizer para o louvor de Deus Pai, no verso 6, e no final do verso 6 ele já pega, por assim dizer, a ponta do assunto e diz: agora eu quero cantar a Jesus, ao amado nosso. E o que nosso amado faz por nós? Fez por nós. Quanto a Deus Pai, o que ele fez, porque foi num tempo quando não existia história, ou nem podemos chamar de tempo, foi na eternidade. Então são chamadas bênçãos do passado. Agora nós entramos para as bênçãos do presente, e essas bênçãos do presente, elas procedem deste amado do versículo 6, ou seja, de Deus o Filho. Quais são as bênçãos procedentes de Deus o Filho? Paulo vai mostrar essas bênçãos aqui nos versos de 7 a 12. Veja, queridos, que todas as bênçãos do Pai nós recebemos em Jesus Cristo. Somos abençoados nele. É isso que Paulo diz no início do verso 7, no qual temos redenção pelo seu sangue, ou seja, neste Jesus. Então Deus o Pai nos abençoa em Jesus Cristo, até mesmo porque quando ele nos elegeu, nós não estávamos lá. Diz que ele nos elegeu quando não existia mundo, antes da fundação do mundo. Quem é que estava lá antes da fundação do mundo? Deus o Filho. E em Jesus Cristo, o seu Filho amado, é que ele nos viu e nos amou. E agora Paulo vai continuar. Paulo então destaca aqui 4 bênçãos gloriosas que procedem do Filho. Acompanhe a linha de pensamento de Paulo, acompanhe a composição desse cântico extraordinário. Aqui a atenção é desviada agora do céu para um local onde não existia nada nem tempo, só Deus. Da eternidade para o tempo, do céu para a terra, do passado para o presente. Em certo sentido, do Pai para o Filho. No tempo presente, nós agora somos abençoados nesse tempo por Jesus Cristo. 4 são as bênçãos que Paulo apresenta em Jesus. A primeira delas está no verso 7. Ele diz que esse amado do verso 6, nele, Jesus, temos a redenção. Primeira bênção que eu e você agora temos em Jesus, o Filho. A bênção da redenção, diz Paulo, nele temos a redenção. Veja bem que ele diz que é por causa do sangue dele, no qual temos redenção pelo seu sangue. Aqui tem o que Jesus fez e como que ele fez. Ele redimiu pelo sangue. O instrumento dele conquistar esta redenção, este resgate, este pagamento foi sangue. Então diz que agora em Jesus ele nos redimiu pelo sangue. Redimir aqui, quero lembrar aos irmãos, era uma palavra usada para resgatar um homem que fosse prisioneiro de guerra ou escravo. Ou seja, alguém que estava sob o domínio inimigo ou era um escravo. Então é aí onde vem essa palavra redenção aqui, traz primeiro a ideia de alguém que é resgatado como um prisioneiro de guerra. Mas a palavra redenção pode significar também, e ela era usada para a libertação de Deus dos filhos de Israel. Quando Deus tirou-os do Egito, a palavra ali em hebraico é equivalente a daqui em grego. Deus redimiu o povo de Israel, tirou, resgatou do povo ou das mãos dos egípcios. E a palavra aqui também pode significar, ou é traduzida também como libertação de alguém que é condenado à pena de morte por um crime. Observe. E diz que Jesus Cristo, ele pagou um preço de tal maneira que nos redimiu, na linguagem de Paulo. Ou seja, ele tirou-nos como se fôssemos prisioneiros de guerra. Ele tirou-nos da fila, por assim dizer, da morte, como pessoas sentenciadas à pena de morte. Ele assumiu o nosso lugar, ou, para usar a história, ele nos resgatou, como fez Deus ao tirar o povo do Egito. Esta palavrinha que Paulo usa, ela é usada em todos esses contextos.
E em cada caso os irmãos percebem que o redimido ele é liberto de uma situação que ele por si próprio seria incapaz de fazê-lo. Quer seja o povo de Israel sair do Egito, por si próprio não poderia. Quer seja um criminoso que é condenado à pena de morte, ele não sairia de modo próprio se alguém não pagasse por ele. Ou aquele que era um prisioneiro de guerra. Em todos os casos, essa palavra é usada, e Paulo usa essa palavra importante aqui. Quando ele fala da obra de Jesus Cristo no presente, é que ele pagou um preço por nós. E assim ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É a obra do Filho a nosso favor. A palavra aqui, redimir, quer dizer comprar, quer dizer deixar livre mediante um pagamento. Redenção é tornar livre uma coisa ou pessoa que era escrava ou propriedade de outra pessoa. É outro termo técnico que Paulo usa aqui no texto original. E ele diz que Jesus Cristo nos redimiu. E quando Paulo usa essa palavra, certamente já era uma palavra muito comum no contexto romano. Para os irmãos terem ideia, o Império Romano tinha cerca de 60 milhões de escravos. E esses escravos eram geralmente vendidos como uma peça de mobília. Pagava-se inclusive muito pouco. Mas o homem poderia comprar este escravo. E nesse sentido, usando o termo de Paulo, ele redimiria, ele resgataria, ele pagaria o preço. Sim, essa é a bênção que temos no Senhor Jesus, porque ele nos redimiu. Mas a segunda bênção, Paulo continua ainda no verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. E aí ele diz, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O perdão dos nossos pecados é usado aí. O verbo perdoar aqui quer dizer levar embora. Então veja, ele foi lá como um resgatador do escravo, como um resgatador de alguém que está sob a pena de morte. Ele foi lá e pagou o preço. E o segundo passo, é o que Paulo agora diz, ele perdoou o nosso pecado. Levou em si mesmo a culpa daquele crime que mereceu a condenação à pena capital, ou ao escravo que está sob domínio do estrangeiro ou do inimigo. Não há aqui qualquer acusação que agora pode ser registrada contra nós, porque diz o texto, Cristo morreu para lavar-nos de nossos pecados, a fim de que agora não vivamos mais no pecado. Cristo morreu para levar os pecados, para que agora possamos ser verdadeiramente ex-escravos ou livres. Não há aqui qualquer acusação que pode ser registrada contra nós, porque os pecados foram levados embora. Porque a palavra perdoar aqui quer dizer levar embora. Isso aqui pode nos ajudar muito quando você pensa no sistema de sacrifício do Antigo Testamento. Os irmãos lembram dos animais que eram oferecidos, e havia um animal que era chamado de bode emissário. Era aquele, no contexto do sacrifício, em que um animal ficaria para ser morto. O outro sacerdote colocava a mão sobre a cabeça dele, num ato simbólico de transferir a culpa para aquele animal. E aquele animal era levado para o deserto, e ele era deixado a sós. Ficava no deserto. E a palavra de Deus diz que Deus leva o nosso pecado assim. Qual a probabilidade desse bode emissário, esse animal voltar? Nenhuma. E a figura é, Deus assim faz conosco. Mas para esse animal que seria levado para o deserto e lá deixado, acontecer isso, um animal tinha, eram dois, o outro era imolado. Ou seja, a ideia de Paulo é esta aqui. Ele resgatou, ele pagou. E para o pagamento, ele levou embora, como aquele animal. Deus levou os nossos pecados em Jesus Cristo. Então agora já não há nenhuma acusação contra nós, porque Deus já pagou o preço. E há um termo técnico que Paulo usa na sua carta aos Colossenses, abram comigo aí, capítulo 2. Versículos 13 em diante de Colossenses 2,
Assim nos diz a palavra do Senhor: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. A palavra perdoando é a mesma que Paulo está usando aqui no nosso texto, em consideração. E olha o que Paulo continua dizendo: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades publicamente, e os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que coisa extraordinária! Deus levou um escrito de dívida, no dizer de Paulo, no versículo 14, que era contra nós, que nos era prejudicial, e diz que Deus em Jesus removeu, encravando-o na cruz. Aonde é que isso foi pago? Na cruz. E é exatamente isso que Paulo diz: em Jesus Cristo nós temos perdão, e perdoar aqui tem a ver com levar embora, para não trazer de volta. E no dizer de Paulo aos Colossenses, ele perdoou os nossos pecados, e ele não se lembrará mais dos nossos pecados. O perdão de Cristo é imerecido, é imediato, e ele é completo. Bênção do Filho é bênção do tempo presente. Mas há uma terceira bênção. A terceira bênção que Paulo coloca, ela está nos versos 8 a 10. Quando Paulo, então, voltando ao nosso texto, diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Vamos parar aí. Terceira bênção: Jesus Cristo nos revela a vontade de Deus. Por que vemos isto? Porque ele é aquele que revela. Duas palavrinhas nesse versículo merecem a nossa atenção. Diz novamente que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que Jesus é sabedoria, justiça, santidade e remissão de Deus. E um dos temas que ele diz lá, Jesus é sabedoria. E o texto sagrado diz que em Jesus nós temos toda sabedoria e prudência. Então é uma bênção que advém de Jesus. Uma das bênçãos do Calvário é que Jesus revela a vontade de Deus. Deus não apenas recebe, Deus não apenas perdoa, Deus não apenas reconcilia consigo mesmo os seus filhos, mas Ele ilumina a compreensão do propósito dEle. Ilumina de tal forma que nós olhamos para a cruz e dizemos que ela é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. Fazemos coro com Paulo, ao passo que Paulo mesmo diz, lá na sua primeira carta aos Coríntios, que para os que são, para alguns, a cruz é loucura, para outros é escândalo. Paulo diz: deixe que eles achem que é loucura, que imagine que cruz é escândalo, mas para nós que somos salvos, poder de Deus e sabedoria. Sabedoria vem do Filho. Diz que Deus nos dá a iluminação para entender aquilo que o mundo lá fora não entende. Irmãos, que bênção maravilhosa poder reclinar o nosso coração, poder reclinar a nossa cabeça no travesseiro e ter a sabedoria de Deus que te ajuda a entender o mistério precioso e glorioso na cruz do Calvário. Isso vem de Jesus Cristo. A palavra grega aqui é sofia, de onde vem o termo filosofia, amor à sabedoria. Sofia é sabedoria na nossa língua. E o termo que Paulo usa aqui é que Jesus Cristo, através dele, nós temos sabedoria e prudência. Dois termos importantes aqui no texto. Sabedoria é o conhecimento que olha para o coração das coisas. Sabedoria é aquilo que olha para o eixo, é capaz de sondar o que está por trás. E depois Paulo segue: e prudência. Prudência é a compreensão que leva você a agir corretamente. Em Jesus Cristo você entende o coração, você discerne as coisas, e a Bíblia diz que as coisas espirituais só discernem espiritualmente, e essa é a ideia aqui. Então você discerne as coisas, e depois você tem prudência, ou seja, você tem uma compreensão que te leva a agir corretamente.
A compreensão de que Jesus é a sabedoria de Deus nos leva a agir corretamente para com Ele. Nós amamos Ele, nós o temos como a nossa joia de grande valor, nós devotamos toda a nossa vida a Ele, porque isso é prudência, é saber agir correto. Por isso que o mundo lá fora não consegue agir correto para com o Senhor Jesus. Para o mundo lá fora, Jesus foi apenas um filósofo, um ensinador, um grande mestre. Eles não agem correto para com o Senhor. Mas diz que em Jesus Cristo você tem sabedoria e prudência. Temos aqui então as 3 bênçãos advindas da segunda pessoa da Trindade. Há um exegeta que diz: Cristo outorga aos homens a habilidade de ver as grandes venturas da eternidade e de resolver os problemas de cada instante. A habilidade, veja, de ver as grandes venturas do porvir e resolver problemas de cada instante. Não é essa sabedoria que nos conduz? E não é debaixo dela que nós devemos agir? Sermos sábios. Como os homens estão desperdiçando a sua vida porque não são sábios? Você olha as pessoas que jogam a sua vida fora nas drogas, nos sexos, nos jogos, nas religiões. Você diz: onde vai parar? Mas a palavra de Deus diz que em Jesus Cristo você recebeu sabedoria para agir prudente. Sabedoria e prudência não é para todo mundo. Somente quem tem Jesus. Somente quem ama e tem a segunda pessoa da Trindade. Porque é nele que nós temos sabedoria e temos prudência. Os homens têm essa sabedoria e prudência porque Deus revela o mistério da vontade dele em Cristo Jesus. Sabemos, como diz a palavra do Senhor, que o pecado separou o homem de Deus. Mas o pecado também separou-nos uns dos outros. E o pecado separou-nos de nós mesmos. A gente fala muito de separação entre uns e outros. Mas você vive por vezes uma dicotomia. Uma música popular de décadas passadas falava que muitas pessoas são como uma metamorfose ambulante. É uma complexidade. Você se entende? Eu sei que você não anda dando murro na cara, mas nas suas ações são verdadeiros tapas que você dá em você mesmo. Você fala: fui tolo, por que eu fiz isso? Jesus Cristo é sabedoria para você saber discernir as coisas, entender o eixo das coisas e agir de forma correta. Ele é a nossa sabedoria. John McCain diz que Deus constituiu Jesus Cristo como centro unificador de um vasto esquema de unidade por meio do qual as ordens celestes e terrestres, separadas como estão agora por um grande abismo entre o sobrenatural e o natural, e pelo abismo ainda maior do santo e do pecaminoso, conclui ele dizendo, serão de novo reunidas em uma única e unida comunidade do povo eterno, povo de Deus. Que coisa maravilhosa. Sim, tanto é que a Bíblia diz que Deus fez convergir em Jesus Cristo toda a plenitude de todas as coisas. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é retratado como a grande sabedoria de Deus. Esta é uma bênção que nós temos no Senhor Jesus. Mas vamos à quarta e última bênção que temos em Jesus. Elas estão nos versos 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Sim, em quarto e último lugar aqui, vemos que Jesus Cristo, a outra bênção que temos nele, é que ele nos faz herança, ou nos fez herança. Verso 11, nele digo, no qual fomos também feitos herança. Em Cristo temos uma linda herança, e também somos a própria herança de Deus. O que é herança? Somos aquela porção de Deus, aquele algo especial, somos valiosos nele, fomos colocados como herança de Deus, por causa de Jesus. Pense no preço que Deus pagou para que você fosse a herança dele. Você que estava no pecado, você que era aquele escravo que ele resgatou, que ele pagou, e não há mais peso de pecado ou de condenação sobre você.
E ele diz agora, ele te fez aos olhos de Deus a herança de Deus. Que preço alto foi essa herança? E diz que nele nós somos feitos herança. Deus o Filho é o dom de Deus, o Pai, de Deus Pai para nós. E nós somos o dom de amor para o Filho. Somos a herança de Deus, o corpo de Cristo. Somos retratados nas Escrituras como edifício. Somos retratados nas Escrituras como sua noiva. Somos retratados na palavra de Deus como a menina dos olhos de Deus. Somos a delícia dos olhos de Deus. Somos o povo santo de propriedade exclusiva de Deus. E por fim, como diz Paulo aqui no verso 11, somos herança de Deus, somos possessão. Veja o verso 14. O qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Possessão, somos a propriedade de Deus. Essas são as bênçãos que Paulo canta à segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Mas observamos ainda no verso 13, Paulo agora vai fazer uma transição. E nessa transição, conforme dissemos inicialmente, ele usa a expressão para o louvor da sua glória. E no verso 12 ele diz para o louvor da sua glória, referindo ao Filho. E agora ele vai falar do Espírito Santo. E é o nosso terceiro e último tópico desta noite. Em quem também, verso 13, vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes agora selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, e ele conclui, em louvor da sua glória. Quais são as bênçãos da terceira pessoa da Trindade? O Espírito Santo. Observe que nós movemos-nos da eternidade passada, versos 4 a 6, de Deus Pai, quando numa eternidade passada nos escolheu, caminhamos pela história passada, da obra agora efetuada em Jesus Cristo, e bênçãos que você e eu temos agora, e agora para uma experiência imediata, mas ao mesmo tempo numa expectativa futura. O apóstolo Paulo destaca duas bênçãos procedentes da terceira pessoa da Trindade e do Espírito Santo. Quais são essas bênçãos? Elas estão claras no texto. Paulo usa a expressão selo e garantia. São essas duas bênçãos do Espírito Santo. Ele sela e ele garante. Ele sela e garante o que foi feito na eternidade. Ele sela e garante a obra do Filho. E ele sela e garante o futuro nosso. É a terceira pessoa da Trindade agindo na nossa eleição. Vejamos então essas duas expressões. E assim o verso 13, ele diz, fostes, final do verso 13, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Temos aqui o selo do Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito então nos selou. Então veja que o processo inteiro da salvação é ensinado nesse versículo. Ele mostra como um pecador torna-se santo, ou seja, quando alguém vem e paga pelo preço do escravo. Ele ouve o evangelho da salvação, e é isso que ele diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra. Como é que esta obra chega a nós? Ouvindo a palavra, e a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, diz Paulo no versículo 13. Ele crê e tem fé, e essa salvação agora é trazida pelo Espírito e selada. Ouve, crê, recebe, o Espírito chancela. É a palavra que Paulo vai trabalhar aqui. Aqui vemos então alguns aspectos desta garantia, ou deste selo. O que representa o selo do Espírito Santo aqui? O selo do Espírito Santo, irmãos, ele fala aqui de três funções. Porque o selo tem, ou tinha nesse contexto, três funções. Primeiro, o selo garante, ou garantia o caráter autêntico de um documento. Como hoje, nós nos selamos as nossas cartas, então ele garante o caráter autêntico de um documento. Em segundo lugar, o selo serve para marcar uma propriedade, como se marca um animal no campo. Quem tem, sei que não temos fazendeiro, mas todo mundo já viu que os animais têm marcas. Ou seja, o selo serve para garantir a propriedade. E em terceiro lugar, o selo protege contra a violação e o dano. Por isso que ele vem lá na carta exatamente para não violar, nem danificar o documento. Três coisas
Impressionante que Paulo pega essa figura, era muito comum no contexto romano da época, e traz para o texto e diz: olha, vocês foram selados, chancelados. Há uma garantia, há uma validação de tudo que o Pai e o Filho fez. O Espírito vem e faz isso em você. O selo então fala de uma transação comercial consumada. Até hoje, quando documentos legais são importantes, são tramitados, recebem selo oficial para indicar a conclusão da transação. Hoje é assim. E nesse sentido que Paulo disse, que Jesus Cristo consumou a obra da redenção na cruz, Ele comprou-nos com o seu sangue, conforme vemos, e agora somos propriedade de Deus, e portanto agora fomos selados. Ou seja, o Espírito Santo vem e garante a transação final com o Santo Espírito. Os compradores de madeira em Éfeso colocavam selo na madeira, depois enviavam aos mercadores para buscá-la. E Paulo traz isso aqui: é como a madeira que vocês selam, como sendo autêntica, vindo de Éfeso, excelente madeira. Assim o Espírito sela vocês. O selo também fala de um direito de posse, não só de uma transação comercial consumada, mas ele fala de um direito de posse. É uma maneira de dizer: isso é propriedade minha, como alguém faz no animal quando o marca com a marca no pelo ou no corpo, para garantir que a propriedade é de posse de fulano de tal. Quem já viu um animal no campo, o gado, é assim, ele tem lá as iniciais do dono, RS, SS, seja o que for. Ali é garantindo que aquele tem uma propriedade, tem um dono. Mas o selo fala de segurança e proteção, porque o selo romano sobre uma tumba de Jesus era a garantia de que não seria violado. Lembra? Quando havia suspeita de que alguém iria violar, foi colocado o selo do rei, foi colocado o selo do imperador, para que ninguém pudesse violar o túmulo de Jesus Cristo. Era a marca, sim. Mas o selo também fala de autenticidade. O selo, bem como a assinatura do dono, atesta a genuinidade do documento. E o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, verso 9: se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Você tem que ter a marca de Deus em você. E sabe quem faz isso? O Espírito. Ele dá autenticidade. Ele diz: esse aqui, não vou, quase que cometi um erro de uma nação bem próxima nossa, e que a gente costuma dizer que não tem valor, então vem de tal lugar. Não é isto. Me recuperei em tempo. O selo é para garantir que não é algo falso. Aliás, aí eu posso dizer, na nossa nação, que há muita coisa que há uma preocupação, e natural, que não devemos comprar algo falsificado, né, de outras nações. E zonas de região de países onde é comum entregar o duvidoso pelo certo. E aqui a ideia é de garantia, que não é falso. Por isso que Paulo diz que quem não tem o Espírito de Cristo, quem não tem o selo, esse tal não é de Jesus. Você está entendendo então o que Paulo agora trabalha aqui? Mas vamos à segunda obra do Espírito Santo. Ele não só sela, mas ele garante. Veja o versículo 14: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A segunda bênção que a terceira pessoa da Trindade temos nela, na obra de salvação, é que ele diz que o Espírito Santo é como uma garantia. O Espírito Santo foi dado como garantia. A palavra aqui no original, de origem hebraica, ela entrou no uso da língua grega, que é o que Paulo está escrevendo aqui, provavelmente por intermédio dos fenícios. Então é uma palavra já que vem de outro idioma e de outro povo, e essa palavra era usada no grego, ou principalmente no grego moderno, para referir-se à aliança, para a primeira prestação, ou depósito, ou entrada. É a primeira prestação. Alguém que compra alguma coisa em várias parcelas, então ele tem que dar uma entrada. Aqui a palavra é emprestada desse termo. Quando fala penhor, quando alguém vai alugar um imóvel, ele tem que
dá um sinal, uma garantia, né, um penhor para fechar o negócio. Sob pena de ele quebrar o contrato, ele vai ter que deixar aquele penhor. Daí vem o termo penhorar. E a que palavra? Diz que o Espírito Santo ele é o penhor. Significa sinal em dinheiro que comerciantes davam ao depositar por antecedência antes de fechar um contrato. Nós fazemos essas transações, muitos aqui já devem ter feito. Fica fácil você entender que o Espírito Santo é a garantia de que vai pagar a 10ª parcela. É a garantia de que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. Já penhorou. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o primeiro pagamento que garante aos filhos de Deus que Ele vai cumprir a obra, levará nós à glória. Que coisa extraordinária. Deus, Ele já chancelou, Ele já colocou o seu sinal, o seu anel para garantir, e Ele mesmo já pagou a primeira parcela, por assim dizer. Em outras palavras, é importante observar que o Espírito Santo é a garantia, a vinda dele e a habitação dele em nós significa, ok, está resolvido tudo. O Espírito Santo veio é porque a obra do Filho foi aceita, do contrário ele não viria. É por isso que Jesus Cristo diz, se eu não for, o Espírito não virá. E quando eu for, ele virá. Que bênção, queridos! Você e eu temos a garantia, a certeza, porque esse Espírito já está em nós. Ele que nos ilumina para entender o texto, Ele que ilumina a nossa mente e converteu o nosso coração. Então que maravilha, você pode dizer, eu tenho o selo, mas eu tenho também a garantia. Eu tenho, no dizer de Paulo, o penhor. Deus já penhorou através do Espírito Santo. A experiência do Espírito Santo que temos neste mundo é uma antecipação das alegrias da bênção do céu. Se o temos aqui agora, nunca mais deixaremos de tê-lo. Então é garantia de que com ele nós vamos agora para a glória, porque esse penhor já está em você. É carta verdadeira, é propriedade de Deus, o Espírito Santo. Como temos que pensar muito sobre a terceira pessoa da Trindade. Que gozo e que paz, no meio de tantas inseguranças e incertezas sobre o porvir. Quantas dúvidas e senões eu quero crer que muitos de nós já teve sobre o futuro. E o futuro é eterno mesmo. E esse texto silencia-nos e diz, creia. Deus penhorou. Deus, Ele comprometeu o nome dEle quando colocou o Espírito dEle em você. Você já tem a garantia. Você já tem um selo, você já tem a autenticidade de que Deus está em você. São essas as bênçãos. A redenção, fomos redimidos, fomos justificados. Estamos sendo agora santificados e seremos um dia glorificados. E a garantia é que o Espírito Santo nos dará como um anel de noivo, ou um anel de noivado, é o compromisso. Nós honramos Ele até a morte. É a garantia de que a promessa de fidelidade será guardada. A nossa relação com Deus é uma relação de amor. Jesus o noivo, nós a sua igreja. E o Espírito Santo é a garantia, é o sinal de aliança de pacto. Já em nossos corações. Não é externo, mas é no nosso coração. Que bênçãos extraordinárias. Que nós cantemos como Paulo. Cantemos ao Pai, cantemos ao Filho e cantemos ao Espírito. Cantemos ao nosso Deus triuno. E eu creio que como Paulo, certamente Paulo foi inspirado para escrever esse hino maravilhoso, com tanta riqueza e detalhes nesse hino. Mas na nossa simplicidade, que cantemos e que venhamos a compor um hino tão longo quanto esse, sem ponto, sem vírgula, sem nada. Certamente quando pensamos na glória do Senhor, na maneira como Ele realizou essa obra a nosso favor, eu diria que não existem palavras que podem descrever realmente em uma frase tudo. Nós vamos fazer como Paulo, vamos continuar compondo por toda a nossa vida, porque a vida inteira será pouca para compor ao nosso amado, ao nosso Deus. A Ele, como diz Paulo, e aliás é a expressão usada por Paulo, e no finalzinho,
em louvor da sua glória. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Que nós venhamos a render glória por tudo aquilo que Deus tem feito. Amém. Senhor, realmente o tempo presente e toda a eternidade será pouca para render graças a Ti por tudo aquilo que Tu és, pela maneira como na pessoa do Senhor Pai o Senhor nos escolheu antes que existisse o mundo, nos amou antes que nós o amássemos, nos buscou, porque não o buscamos, nós fomos achados do Senhor. O Senhor amou-nos com amor eterno e o Senhor nos trouxe para a relação de filhos segundo a adoção. Louvamos-te, ó Deus, Senhor Jesus, pela maneira como o Senhor verteu o teu precioso sangue para resgatar-nos da escravidão do pecado. Pagou um alto preço para que pudéssemos ter redenção e salvação. Não há mais escrito de dívida contra nós. E louvamos-te, ó Espírito, pela obra que o Senhor realiza, aplicando a obra do Senhor Jesus, do Senhor Deus Pai, Senhor Deus Filho, em nosso coração. Tu nos selastes e confirmastes o nosso valor, destes autenticidade à obra do teu Filho em nós, aguardando aquele grande e glorioso dia, esse selo da promessa que temos em nós, de que o Senhor Jesus virá, e com Ele reinaremos para todo sempre, e que as nossas vozes tributem louvor e glória ao Teu santo e glorioso nome, Senhor Deus. Em nome do Teu bendito Filho, Senhor da glória, que nós oramos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as consolações e os ensinos do Santo Espírito repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.